A graça e a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Que Deus abençoe a sua vida, onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar os sininhos, dar um joinha aí para receber as notificações, para que esse canal venha crescer cada dia mais e mais e a palavra do Senhor possa chegar até as pessoas desse mundo, amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e maravilhoso Pai, meu Deus, eu te peço nesse momento, Pai, entra com providência, meu Pai, na vida de todos que estão assistindo esse vídeo, meu Pai, e venha tocar nas mentes, nos corações, transformando as vidas e as famílias, meu Deus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Aqui em Romanos, capítulo 6, em diante diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morreremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidades de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Glória a Deus. Amém. Deus é fiel. Então, meus irmãos, Jesus, glória a Deus. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Ele levou sobre si toda a enfermidade, todo o pecado, toda a enfermidade, iniquidade, ele levou sobre ti na cruz do Calvário. Então, a partir do momento que a gente aceita Jesus, que a gente é batizado, a gente morre para o mundo, morre para a carne, para as coisas desse mundo. E a gente passa a viver o novo em Cristo Jesus. Amém? Então, a gente passa a viver em Cristo Jesus, passa a fazer as coisas do Espírito, as coisas para Deus. Amém? E as coisas da carne, a gente tem que deixar para trás, vai ficando para trás, porque o pecado, Jesus levou na cruz do Calvário. Então, a partir do momento que a gente se é batizado, a gente vive para Cristo. A partir do momento que você aceita Jesus em seu coração, você passa a viver para Cristo. Então, que a gente vivamos no Espírito, para Cristo. E o pecado a gente tem que deixar para trás, Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, o diabo na carne, ele consegue tocar, mas quando a gente vive em espírito com Deus, o inimigo ele não pode tocar, porque a gente está vivendo para Cristo. Amém? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivem para Deus em Cristo Jesus. Como Jesus morreu ali na cruz do Calvário, levando sobre si toda a iniquidade, todo o pecado levou sobre ele. Não quer dizer que a gente não tenha pecado, Mas uma vez um rapaz, eu falei isso para ele,
falei essa palavra para ele, ele disse: ah, então, já que Deus levou sobre si todo o pecado, toda a iniquidade, então nós não temos pecado mais. Não, não é assim. Mas Deus nos deixou isso, que a gente vivamos, né? Que a gente deixe o pecado e passa a viver em Cristo Jesus, que assim a gente tem a vida eterna, a gente tem a salvação. A gente tem o livre-arbítrio de decidir o que quer, né? Se quer viver no pecado, você vai viver pecando e não vai ter a vida eterna. Mas se você decide viver para Cristo, você vai viver no Espírito para Cristo. Amém? E o pecado a gente tem que deixar para trás. Aleluia. Glória a Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Né? Então, a gente tem que viver, nós como conhecedor, como nós que aceitamos Jesus em nosso coração, que a gente viva em Cristo, que a gente faça a vontade de Deus, né? E as paixões a gente tem que deixar para trás aquelas paixões do carnal, né? Do vosso corpo, do nosso corpo, a gente tem que deixar, tem que viver agora o novo. Nós foi transformado agora, passamos a viver, fazer a vontade de Deus no Espírito Santo. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, né? Como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, né? Então nossos membros, nosso corpo, nossos membros, braço, né? Rosto, boca, mãos, unha, né? Nosso corpo, que a gente ofereça para Deus como sacrifício vivo e não para o mundo, para o pecado, né? Essas coisas a gente tem que agora, a gente sabe, no momento que você aceita Jesus, você tem ou vir para Cristo ou não vir para o pecado. Não pode viver pecando, né? Se você aceitou Jesus em seu coração, a gente agora tem que passar a viver para Cristo e não para o mundo. Amém? As coisas que a gente vivia antes, a gente tem que deixar para trás. As práticas que a gente praticava antes no nosso corpo, né? Fazia coisas, praticava delitos no nosso corpo, coisas que não agradam a Deus, essas coisas a gente tem que deixar para trás. Agora a gente conhece a palavra. Agora a gente tem que viver em espírito a Deus, né? Tem que santificar nosso corpo para Deus, nossa vida para Deus. Agora, já que eu e você, nós conhecemos a palavra, nós que se arrependemos dos pecados, das práticas que fazia antes, que vivia antes, então nosso corpo agora, nossa vida tem que ser completa para Deus, porque Deus vai requerer tudo isso, né? Não só nossa mente, nosso coração, mas Deus quer tudo de nós. Amém? Nosso corpo também um dia vai ser glorificado ao nosso Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Então, o pecado não terá domínio sobre vós. Por que o pecado não terá domínio sobre nós? Porque a gente vive agora no Espírito, a gente vive a verdade. Então, o pecado não tem que habitar em nós. Amém? Então, o diabo, quando a gente vive no caminho do Senhor, na palavra verdadeiramente, no caminho reto, o diabo ele não pode nos tocar, ele não pode nos atingir, né? Ele não pode nos acusar, porque a gente agora vive para Cristo. Então, o diabo, quando você vive na carne, você é sujeito a pecar, né? Mais fácil, porque você está vivendo no pecado. Quando você está vivendo no pecado, o diabo ele lhe acusa. A todo momento ele está lhe acusando, e te envergonhando, porque você está fazendo a vontade dele, a vontade da carne, e não a vontade de Cristo. Amém? Então, nós fomos, o nosso velho homem foi sepultado junto com Cristo naquela cruz do Calvário. Então, agora a gente passou a viver, a ser nova criatura em Deus, em Cristo Jesus. Amém? Então, que o pecado a gente tem que agora esquecer, deixar para trás, e buscar a viver uma vida plena com o Senhor, né? Uma vida de santidade em Cristo Jesus, não só no que a gente faz, mas com o nosso corpo também, com o nosso corpo exterior, né? Tudo.
Agora tem que mudar, tem que viver agora o novo em Cristo Jesus, amém? Que a gente aprenda isso a cada dia, né, meus irmãos? Que a partir do momento que você se arrependeu verdadeiramente, se você se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados, as práticas que vocês faziam antes, as coisas que a gente fazia no nosso corpo, né, para os prazeres da carne, a gente tem que deixar para trás, porque agora é Cristo Jesus, Ele habita em você, Ele habita em mim. O Espírito Santo, Ele lhe comove a cada dia, Ele que nos guia pelo caminho do nosso Deus, amém? Então, que a gente viva assim, que a gente busque mais a cada dia a estar no propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? É que a gente viva no caminho reto dele, aleluias, na palavra, buscando a palavra, porque quando você lê a palavra, você entende, você passa a conhecer mais, né? E não vai viver uma vida pecaminosa, porque agora você conhece a palavra, amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, onde quer que você esteja, amém? Que essa palavra venha entrar na sua mente, venha habitar, fazer, né, morada no seu coração aí, e habitar no seu lar, na sua família, e assim você vai ver resultado, porque Deus, o Espírito Santo de Deus vai passar a te guiar pelo caminho certo, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.